Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no podcast da Angaad. Uma novidade que é onde nós vamos trazer para você vários temas de interesse para que você, grupo de apoio à adoção, para você pretendente, para você técnico, membro do Poder Judiciário, possa esclarecer suas dúvidas, se informar, se divertir através do nosso canal. Fique atento que hoje a pessoa que eu venho trazer aqui para você é excepcional. Vocês vão conhecer. Pode Adotar, podcast da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, Angaad. Apoio Cultural, Wally, soluções inovadoras de educação, marketing e varejo para pessoas e empresas. CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio. Muito bem, estamos de volta então, e para vocês eu trago aqui hoje Paulo Sérgio Pereira dos Santos, o famoso Paulo Sérgio, que tem uma história incrível com a adoção, com os grupos de apoio à adoção e com a própria Angaad. E hoje ele está presidente da Angaad. Paulo Sérgio, é um prazer recebê-lo no nosso primeiro podcast, e eu gostaria que você se apresentasse como vai ser de praxe em nosso canal. Eu não vou discorrer um currículo, mas a pessoa vai falar quem ela é. Seja bem-vindo. Olá, Diógenes, amigos. Poxa, que responsabilidade a nossa, hein? Inaugurar o podcast Angaad. É, com você hoje. Um desejo já que vem sendo construído pela nossa diretoria nessa gestão, e felizmente agora vamos colocar isso em prática, esse canal de comunicação fabuloso. Todos sejam muito bem-vindos para aproveitar esse espaço de comunicação. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para trazer para vocês. Então, eu, como o Diógenes falou, estou como presidente da Angaad nesta atual gestão de 2021 a 2023. Me apresentar pessoalmente é falar um pouco da minha vida na adoção. Pouco? Você não vai ter nem pouco para falar, né, Paulo? Pouco, né? O nosso espaço vai ser muito pouco para falar a sua vida na adoção. Mas eu costumo resolver o meu mini currículo em 3 colocações. Primeiro, eu sou engenheiro formado, de formação, já na fase de pós-carreira, né? Sou filho por adoção e pai por adoção. Então eu resumo nessas 3 pontuações que, diante desse complexo de situações vividas, eu estou envolvido em todos os espaços que me foi permitido, né, no que diz respeito à minha formação pessoal, à minha vida como filho adotivo, minha vida como pai adotivo, e também junto ao movimento de apoio à adoção. Para me falar dessa apresentação, falar um pouco também da minha vida, porque como filho adotivo eu fui privilegiado de uma vivência familiar maravilhosa, tive a oportunidade de desenvolver o meu projeto pessoal de vida, meu projeto familiar com minha esposa Sueli, meus filhos. Eu tenho que trazer essa Sueli aqui para nós falar com ela, hein? E também, como consequência dessas vivências, também o nosso projeto social de vida, que são os grupos de apoio à adoção e a Angaad. Bacana, Paulo. Olha, é um prazer imenso a gente começar esse nosso projeto com a sua presença. A gente ainda meio sentindo o cheiro de como que isso vai funcionar, né? Mas a gente está muito ansioso. Eu acho que tem muita coisa bacana, e é um canal onde você vai poder aproveitar no trânsito, aí fazendo sua comida, né? A gente não vai colocar um PowerPoint para você ficar atento, vai ser só a nossa voz, e espero que seja agradável, né? A voz do Paulo é uma voz bacana. Lembrando também que eu moro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, resido no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, resido aqui há 22 anos, mas sou paulistano de nascença. Tá? Então, estou no interiorzão aqui de São Paulo.
E eu no interiorzão de Mato Grosso do Sul, né? Aliás, Mato Grosso do Sul é quase todo interior, mesmo a capital. O interiorzão aqui, na verdade, não é tão longe, né? Região metropolitana aqui de Campinas, que inclui Indaiatuba, é próxima a São Paulo, 100 quilômetros apenas. Mas já é uma vivência bem mais gostosa. Bem mais tranquila, né? Uhum. Então, Paulo, o que nos trouxe hoje aqui é para falar um pouco sobre essa questão da adoção no Brasil, a questão da própria ANGAAD, como que a coisa funciona. Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse histórico do abandono aí de crianças e adolescentes no Brasil. O que você tem para a gente entender como que isso está acontecendo ou que vem acontecendo ao longo dos anos? Para falar de adoção, nós antes precisamos perceber e avaliar com clareza como se constituiu todo o processo social, histórico-social, de abandono das nossas crianças e adolescentes. Né? Nós tivemos aí a vinda do modelo europeu de colonização, de descoberta e de colonização do nosso país. Esse modelo trouxe um aspecto diferenciado para os nativos que aqui viviam na nossa terra, né, os nossos indígenas. Esse modelo foi implantado na colonização pelas capitanias hereditárias, pelo processo de capitanias, enfim, todo aquele processo histórico que nós acompanhamos e estudamos, né, nos nossos bancos escolares, da colonização do nosso país. Esse modelo interferiu, sem dúvida alguma, já no que aqui já estava instalado, né, como modelo social, né, porque nós tivemos uma grande martírio da nossa população indígena, né, nós tivemos uma dizimação dessa população ao longo dos primeiros séculos de colonização. Estimava-se aí no processo de capitanias aí na faixa de 3 a 5 milhões de indígenas no nosso país, e hoje no último censo que aconteceu em 2010, nós tínhamos apenas 900 mil indígenas, né, no nosso país. Então, essa população foi dizimada. Né? Na sequência, nós tivemos aí a vinda dos nossos queridos negros afrodescendentes, que pelo processo de escravidão se instalaram aqui no nosso país, e também houve uma mudança importante, porque os estudos demonstram que apenas no Brasil chegaram quase 5 a 6 milhões de negros que foram escravizados. Nos 3 séculos de escravidão que se sucederam, nós tivemos também uma interferência muito grande no modelo social, porque esses negros foram retirados da possibilidade de viver em família, foram separados das suas famílias, muitos foram mortos, como nós pudemos estabelecer historicamente, até na vinda para o Brasil. Então, todos esses impactos sociais fizeram parte da construção da nossa população, do nosso histórico social. E por conta disso, né, já no período de império, nós tivemos um grande contingente pós-Lei Áurea, um grande contingente desta população indígena afrodescendente que foi recolhida nas periferias dos grandes centros, nos bairros mais distantes, não tinham espaço de convivência e de trabalho nas cidades, apenas era uma força de trabalho que ficou descartada de um momento para o outro,
sem espaço para construir também o seu projeto social. Então, o nosso abandono está estampado nesse processo de desenvolvimento, né, da colônia, império, para um resultado que se desdobra até os dias atuais, né, de abandono e exclusão, né? Eu até vou te interromper, imaginando assim, a gente não imagina que essa questão de abandono de crianças e adolescentes possam vir de uma condição tão distante, né? Que tem a ver com essa cultura da colonização, né? A gente nunca parei para entender isso. É muito bacana você falar sobre isso agora para a gente. Pois é, e nesse desdobramento nós fomos encontrar depois os modelos de institucionalização, né? Porque não absorvidos pela sociedade em abandono, mesmo porque o modelo europeu só sinalizava e só dava condições de reconhecimento ao modelo tradicional da família, né? Mesmo a mulher europeia, descasada, era excluída, né? As misturas naturais deste processo de miscigenação acabaram criando modelos de filhos bastardos, assim chamados, né? E todo esse contexto foi sendo excluído da sociedade de forma a não ter espaço vivencial, né? Espaço de relação. E aí nós vamos encontrar os primeiros modelos de institucionalização que vinham geralmente absorvidos pelas estruturas religiosas, principalmente estrutura católica, né? Que recolhiam essas crianças. Todos vão lembrar da roda dos expostos, né? Onde as pessoas colocavam lá os seus filhos, as mulheres, geralmente sozinhas, né? Colocavam seus filhos, disponibilizaram para ser protegidos, né, pela igreja, e depois esse modelo se desdobrou pela proteção do Estado. Né? Eu achei interessante, foi lembrando algumas coisas, essa roda dos expostos era realmente como se fosse uma fonte, né, um lugar onde você colocava a criança ali dentro, não é? Eu estou meio enganado. Não tinha também uma portinha que se abria a portinha e punha a criança dentro? Tem alguns modelos... para dentro do seminário, né? Isso, geralmente as instituições, os conventos, instituições religiosas católicas tinham esse portal onde as crianças em situação de abandono eram colocadas geralmente à noite, né, para não serem identificadas, né? E essas missionárias católicas recolhiam para cuidar dessas crianças, né? Então foi um modelo que persistiu, Jorge, pelo incrível que pareça, até o século XX, até o início do século XX, nós tivemos ainda a roda dos expostos, né? Depois foram criados os chamados asilos de menores, educandários, orfanatos, foram sendo criados em modelos de institucionalização. Irene Rizzini, uma autora muito importante, que trata dessa questão do abandono e institucionalização, ela tem um livro Abandono e Institucionalização de Crianças no Brasil, o livro também chama-se Acolhimento. Ela é uma autora que traz um recorte muito bem tratado desta questão da institucionalização. Irene Rizzini. E você me colocou aí que até o século XX persistiu essa modalidade ou esse modelo de se tratar de criança. E quando é que começou a surgir, então, essa questão do movimento nacional de adoção ou de apoio à adoção, e mais aí começaram a surgir essa questão de se proteger a criança, quando que surgiu essa legislação que foi tão direcionada, que aí depois surgiu o ECA. Você tem um histórico disso para passar para a gente, creio eu. Bom, se nós formos avaliar, né, Diógenes, a atenção com a criança ela é muito recente,
Muito nova, né? É muito recente. Lydia Weber trata disso em suas palestras, em seus livros, que apenas na década de 50 as crianças passaram a ter uma atenção da sociedade. Isso em termos mundiais, não em termos locais ou específicos, em termos mundiais. E para o Brasil não é diferente. Nós vamos encontrar as antigas leis, né, estabelecidas no Brasil apenas pelo Código de Menor. Posso falar até do meu caso propriamente dito, porque quando eu fui adotado foi pelo Código de Menores, era uma escritura que se lavrava em cartório, uma escritura de adoção, não era a certidão de nascimento, vinha depois de todo esse processo homologado, que demorava geralmente alguns anos, né? No meu caso foram mais de 5 anos. Então, vejam, não havia uma legislação fundamentada para a adoção. O que começou a dar a abertura a esta questão foram justamente os movimentos sociais que vieram através da Declaração Universal dos Direitos da Criança, né, que até recentemente nós comemoramos aí os 60 anos, né, em 2019, da Declaração Universal dos Direitos da Criança. E também, apenas 30 anos, em 2019, nós comemoramos os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, são coisas de atenção à criança muito recentes. Né? Essa convenção que você falou é o ECA, né? 30 anos do ECA, né? Não, primeiro foi a Convenção Universal dos Direitos da Criança, que, na sequência, no mesmo ano, foi homologado o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim, mas um saiu com 60 anos e o outro tem 30. Levou 30 anos para acontecer o outro, né? Exato. Primeira declaração... 30 anos de janela para depois o Brasil criar uma legislação que possa suportar. Exatamente. E veja, olha que interessante, como o próprio ECA institui, né? Foi a partir daí que as crianças passaram a ser observadas como sujeitos de direito, né? Então, antes disso, pouco podia se requerer ou buscar em favor da criança. Ela não era o centro. Ela não era o centro da atenção, e que nessa esteira da Declaração Universal e da Convenção sobre os Direitos da Criança, que também foi estruturada a nossa Constituição, em 1988, e que, por consequência, depois gerou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nessa esteira do direito fundamentado para crianças e adolescentes. É impressionante. Então, uma coisa que nós cometemos, Paulo, de falha, você falou do tempo que levou para sua adoção e tudo mais, da questão da escravidão, mas nós não fizemos a nossa audiodescrição. Muitas pessoas não nos conhecem, talvez nem não saibam. Né? Por exemplo, eu sou gordinho, quase careca, branquinho, uso óculos, e estou falando aqui com você sentado no meu escritório, né, que ainda está em reforma, para que seja apresentado. E você tem uma característica completamente importante nessa questão, né? Qual que é a sua característica? Vamos aqui, a tempo, lembrar da nossa audiodescrição. Estou aqui também no meu escritório, sou uma pessoa negra, aparentando por volta de 60 anos, nada. Tá, gente? De 60 anos. Eu não falei que eu tenho 51, né? Porque eu não aparento, eu devo ter 30, e você parece ter 25. Uso um cavanhaque já grisalho e óculos, não tenho cabelo, eu raspo meu cabelo, então sou um negro, careca, de óculos e com um cavanhaque grisalho, uso no momento uma camisa branca, uma camiseta branca. Então, por que eu toquei no assunto da audiodescrição agora? Inclusive nessa questão que você vinha falando dos 30 anos do ECA e tal, porque o objeto do nosso cuidado, muito seriamente, que são as crianças e tudo mais, justamente as crianças que têm
a características de cor, vamos colocar assim, porque quando é branco, tudo bem, ainda tem dificuldade. Mas quando você tem um pardo, um negro, você tem um indígena, muito dessa legislação veio resolver algumas coisas, mas ainda não é o suficiente, não é verdade? Ainda não é o suficiente. Então veja, não só foi suficiente, como precisou da sociedade civil estar engajada para que as coisas se encaminhassem numa melhor condição, aqui tratando especificamente da adoção. Porque, veja, a partir de 1990, com o ECA, começou a haver a movimentação também da sociedade civil em torno do Instituto da Adoção. Nós já tínhamos, nessa época, grupos que funcionavam há algum tempo, né? Há algum tempo. Nós temos grupos, eu costumo chamar de iniciativas de apoio à adoção, que funcionavam desde a década de 60 no país, meados da década de 60. Mas somente em 90, em 91, que isso ganhou um destaque, porque justamente os grupos começaram a se reunir através de um trabalho pioneiro de uma instituição suíça, Terra dos Homens, através do psicólogo Fernando Freire, que começou a reunir no seu trabalho essas iniciativas de apoio à adoção existentes no nosso país. Então, ele caminhava pelo Brasil, escrevia, unia essas pessoas. Eu me lembro que em 91 ele nos encontrou através de contatos, minha família, que já tinha, não só eu como adotivo, mas eu tenho mais 3 irmãos adotivos, e ele queria conhecer essa família, e a partir daí, neste contato, ele falou, não, vocês precisam multiplicar essa experiência familiar num grupo de apoio à adoção, já existem outras iniciativas que estão dando certo no país, a sociedade precisa tomar contato com essa realidade dos grupos. Ele foi o nosso grande pioneiro. E em 1996, veja, há poucos anos após o ECA, já acontecia o primeiro encontro nacional das associações e grupos de apoio à adoção na cidade de Rio Claro, aqui em São Paulo. É uma data importante, 25 de maio, que mais tarde se tornou, né, o Dia Nacional da Adoção. É um momento muito importante, porque ali os grupos se reuniram e criaram já diretrizes para o movimento que se construiria nos anos seguintes. Lá constituímos a Carta de Rio Claro, que desde aquela época, ou neste momento, naquele momento, se estabeleceu a necessidade de se criar uma representação nacional desses grupos, para que esses grupos se multiplicassem no país, e foi o que aconteceu. Puxando a brasa para minha sardinha, e aqui falando o ditado da forma correta, que muita gente fala diferente, essa carta de Rio Claro, você tem cópia dela? Temos essa carta, ela está atualmente nos arquivos, né, da ANGAAD. É um documento que nós realmente precisamos divulgar, porque foi o nosso início. Né? Eu acho que aí nós podemos puxar para dentro do nosso site alguma coisa de histórico e já criar essa linha do tempo, né? Talvez uma linha do tempo e colocar esses marcos Sim. que nós temos, desde o ECA até a realidade hoje da ANGAAD com as suas... Nós temos nessa gestão o desejo de reunir toda essa documentação, Diógenes, que ficou um pouco fragmentada ou separada por regiões, conforme as gestões ocorreram, se desdobraram. Alguns documentos ficaram retidos em regiões onde a gestão ficou localizada. Então, nós temos sim o desejo de reunir essa documentação num local só. Alguma coisa a gente já tem digitalizado, mas também tem vídeos, né, fotos que a gente quer, até, quem sabe, num futuro, fazer um pequeno museu histórico do Movimento Nacional de Apoio à Adoção.
Ficava bacana, hein? Nisso, então, a partir do momento que começou essa movimentação, a Carta de Rio Claro, tudo isso que você vem falando, começou a surgir a questão da implementação desses GAAs, e aí nós montamos, então, o sistema de garantias de criança, das crianças e adolescentes, não é? Que é o famoso SGDA, CA, tanta sigla que eu até me perco. Mas é isso aí. SGDCA. Tem algumas etapas importantes. Diga aí. Bom, na parte dos grupos de apoio à adoção, se desdobraram ao longo dos anos e até hoje, ininterruptamente, os encontros nacionais dos grupos, né? Então, os ENAPAs, que nós já estamos no nosso 25º, em 2022, sendo que 2 deles adicionais São online. 25 né? presenciais, mais 2 online, né? Mais então, 2 online. 27, então, são 27 anos que nós estamos nessa trajetória. Precisou alguns processos também se encaminharem em paralelo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando se fala em abandono, em adoção, nós temos que pensar na família que está desorganizada, com problemas, sem assistência do Estado. Então, nesse período também se desenrolou, não só pela questão dos direitos humanos, mas também da assistência social, todo um processo de atendimento, né, que foi através da LOAS, lá em 93, 94, né, e depois veio o Plano Nacional de Assistência Social, né, importante, porque definiu diretrizes e encaminhamentos para um atendimento mais adequado. As crianças eram arregimentadas em grandes números nas instituições. A gente conhecia instituições com 300 crianças, né? 250 crianças. Eu tenho filhos que chegaram de instituições enormes. Falando nisso, você falou que é filho por adoção, é irmão de mais 3, então são 4. E quantos filhos você tem de adoção? Você não falou. Eu costumo dizer que eu tenho vários, muitos. Depois, no final, eu falo com mais tranquilidade. Vamos deixar para o fim. Então, spoiler, no fim saberemos se Paulo Sérgio comprará uma van, uma Spin de 7 lugares ou uma Kombi. Porque esses modelos não mais atendiam, Diógenes, uma adequação, né? Porque as pessoas deixavam as seus filhos para proteção do Estado, pensando que eles iam ser devidamente protegidos e bem cuidados. Empilhados, né? E bem cuidados, né? Era uma ilusão que as pessoas que estavam nessa situação de vulnerabilidade, ou as famílias que estavam nessa situação de vulnerabilidade, tinham, né? Quando deixavam seus filhos, né, nessas instituições. E os modelos mostraram que não funcionou, né? Os modelos, na época, Funabem, Febem e tudo mais, sofreram transformações. Com isso, também, a questão do atendimento em todos os níveis foi evoluindo, né? Então, o SUAS foi importante, ele foi sendo organizado ao longo desses anos também, né? Então, o que chama a atenção é que foi necessário esse entendimento da nossa organização social, né, para que as crianças pudessem ser melhor atendidas. Então, nós tivemos aí, através desses novos modelos e regramentos, instituições menores, né, nós tivemos pessoal técnico melhor preparado, nós tínhamos, no passado, as instituições envolvidas até com o regime militar, né? Essas crianças eram, primeiro que eram proscritas da sociedade, sem direito de acesso, e a sociedade se acomodava no modelo onde as crianças e adolescentes estavam lá isolados, né, da sociedade. Isso hoje já não é mais admitido, pelo menos
não é aceito e se luta para que se rompa em definitivo com a possibilidade e com a prioridade que essas crianças e adolescentes têm de viver em família. A prioridade, como diz a nossa Constituição, absoluta sobre esse direito. Né? Então, esses processos sociais precisaram também crescer e evoluir. Né? Foi o que aconteceu com a assistência social, foi o que aconteceu com a saúde e também com os direitos humanos, que veio mais tarde, até muito pouco tempo, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Né? O nome é bonito, eu sei que você vai explicar, mas por que plano? O que é convivência familiar e comunitária? Sabe o que me chama a atenção? É essa expressão. Você tem alguma coisa para dizer para a gente a respeito? O que é essa expressão? A convivência familiar e comunitária está garantida pela nossa Constituição, né? Certo. E pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a sociedade e o Estado tem que garantir é que a família, seja ela em que situação esteja, usufrua desse direito. Né? E para que isso seja garantido, nós não podemos permitir, como sociedade, o status de exclusão que vem acontecendo nas últimas décadas. Né? Milhares e milhares de crianças e adolescentes instituídas, crescendo nas suas instituições, os problemas da família em vulnerabilidade que se multiplicam, muito deles por conta da dependência química, também um fator muito importante que agravou esse processo, né? E que vem trazendo os olhares de proteção, até de indignação por parte da sociedade de não permitir mais que isso se mantenha como está. Né? Então, nós não podemos encarar crianças e adolescentes invisíveis numa instituição e passando todo o seu período de infância e adolescência reclusos. Né? Então, o movimento de apoio à adoção se inseriu nesse contexto da convivência familiar e comunitária. Ele faz parte, né, deste guarda-chuva da convivência familiar e comunitária, como uma possibilidade deste cidadão jovenzinho, né, e dessa cidadã jovenzinha terem o direito de ter o seu projeto de vida familiar, né? Viver em família, que é o que nós precisamos preservar. Então, a adoção se interpõe, né, como uma alternativa muito importante, como diz a lei, uma vez não possível a reintegração desta criança em família, né, ela pode sim ser encaminhada por uma família adotiva, que na lei é tratada como família substituta. Nós precisamos mudar isso também. Né? Então, as pessoas às vezes confundem, né? Como que se a adoção fosse um instituto à parte desse contexto. Não, ele está inserido nesse contexto. Tanto é que ele precisa seguir a regulamentação legal no sentido de se buscar justamente a melhor possibilidade. E é lógico, a nossa grande debate e a nossa grande indignação, o que acontece por muitas vezes, é o não estabelecimento dessas regras legais e de prazos que atendam a essa necessidade emergente. Né? Então, o prazo da criança é urgente, é emergente, é prioritário, né? E a gente ainda não consegue que esse processo seja alcançado pelo Estado, infelizmente. Então, a nossa grande luta e os nossos grandes desafios é para com essa realidade. Beleza. Estamos vivendo tempos de mudanças, né? Então, nós temos que ver. E aí, a gente já veio, então, com essa implantação dos GAA, já veio com essa cultura da convivência e tal. O que você tem encontrado? Qual que é o perfil desse nosso adotante hoje, do adotante brasileiro, o perfil das crianças que estão nos abrigos, como é que a coisa que está acontecendo? Fala pra gente.
Então, apenas para complementar, com a evolução dos processos e das regulamentações, se estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Verdade. Onde todos os operadores inseridos neste contexto fazem parte, né? Então, nós podemos destacar aqui o Poder Judiciário e suas equipes técnicas específicas, o Ministério Público, né? Os serviços de acolhimento, que hoje nós temos a modalidade não só do acolhimento institucional, o antigo abrigo, né, que passou a ser acolhimento institucional, e agora também o acolhimento familiar, né? Então nós temos aí todos esses operadores fazendo parte desse sistema, né, para que as medidas que sejam tomadas, de alguma forma, sejam tomadas de forma integrada, né, compartilhada com esses técnicos, né? Então esse sistema deve garantir que esses processos e essas regulamentações ocorram de forma prioritária e dentro dos prazos estabelecidos por lei. Então, esse sistema engloba, até para quem está nos ouvindo e não conhece muito a jogada, engloba todas as instituições, todas as instâncias que tratam desses menores, dessas crianças, desses adolescentes que estão nas instituições ou não, ou que precisam estar, ou que precisam ser cuidados, porque eu, como trabalho aqui, sei que muitos dos nossos menores que não vão para... Eu estou falando menor, mas o certo é criança e adolescente, as nossas crianças e adolescentes que não vão para o instituto, não vão para a institucionalização, eles também são assistidos, né? Eles são acompanhados pelas equipes do CREAS, pelas equipes de alta complexidade, eles são acompanhados justamente por esse sistema, para que eles não acabem indo, talvez, até para um abrigamento. Né? O SUAS foi muito importante, né? Para que esses processos fossem consolidados. Hoje os municípios compõem grande parte, né, os CRAS, os CREAS, né, essas instâncias de atendimento à família, pela complexidade de todas as situações. O Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária foi muito importante, ele foi implementado, foi aprovado em 2006 e implementado até 2015, então foi um período de implementação. Nos últimos 2 anos aqui, 20 e 21, 2020 e 2021, nós participamos aí da revisão deste plano, que está sendo revisado, reavaliado. Muito importante para que esses processos realmente atendam às necessidades atuais. Por conta desta evolução, que também ocorreu, Diógenes, num momento histórico importante, e aí é importante nós falarmos algumas conquistas, tá? 2002, né? Eu diria o seguinte, começa lá em 1996, né? Como eu falei, a criação do nosso movimento nacional de apoio à adoção, com o primeiro ENAP em Rio Claro. Certo. Depois a gente vem em 99 com a criação da ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Uma conquista importante que nesses 25 anos vem trazendo também uma contribuição. A ANGAAD, ou o Movimento Nacional de Apoio à Adoção, que hoje abarca sobre a ANGAAD mais de 200 grupos de apoio à adoção por todas as regiões do país, é um modelo único no mundo de atendimento à adoção, onde a sociedade civil está inserida de forma muito preponderante, né? E com resultados muito importantes. Praticamente mudando a história da adoção no nosso país, até porque este movimento influenciou decisivamente em mudanças da legislação, mudanças essas que podemos aqui elencar. Primeiro, em 2002, né, com a conquista da Lei de Licença Maternidade à Mãe Adotiva, né? Isso foi muito importante, conquista do movimento de apoio à adoção. Vamos aproveitar, até para poder deixar, eu sei que te interrompi, mas nós
ganhamos essa lei. E o que mudou na lei? Conta para mim. Que a lei da mãe... Porque antigamente parece que a mãe que adotava tinha que ter uma escalinha. Até X ano tinha tantos meses. Não, né? no passado ela sequer tinha direito, antes de 2002, a mãe adotiva não tinha direito à licença maternidade. Certo. Né? A partir de 2002, a lei implementada, os organismos de servidores federais saíram à frente, justamente, e alguns servidores do Estado, algumas instituições do Estado, para conceder essa lei. A iniciativa privada foi se adaptando, né, juntamente com a CLT, até que hoje nós temos essa lei estendida a todos os trabalhadores. Ainda precisamos, ou trabalhadoras, e ainda precisamos quebrar duas dificuldades, né? Que são os servidores municipais regidos por estatuto, e aí nós já temos algumas jurisprudências aí estabelecidas em alguns locais. Tivemos recentemente agora uma mudança que aconteceu por influência também desta movimentação da adoção do nosso movimento lá na cidade de Joinville, mas a gente tem ainda algumas estacas a quebrar no sentido de buscar essa integralidade da licença maternidade, envolvendo CLT, serviços públicos como o INSS, que às vezes travam algumas questões dessa licença e tem dificuldades. A gente sempre recebe algumas notificações de servidores que estão tendo dificuldades de que o INSS atenda os critérios da lei de licença maternidade. Enfim, só para contar uma coisa bacana, nessa condição, nós tivemos aqui, eu tenho um casal homoafetivo que adotou 2 crianças, e os 2 são servidores, os 2 pais, no caso, e os 2 conseguiram licença. Por exemplo, em alguns municípios, mudando, né? Em alguns municípios eles só concedem para um dos pais, né? Ou mães. No caso dos homoafetivos, inclusive, tem dificuldade até de justificar, de justificar isso. Então, o processo de regulamentação tem evoluído, sim, ao longo dos últimos anos. Né? Então, nós tivemos, em 2008, por exemplo, você perguntou do perfil, o grande advento da implementação pelo CNJ do Cadastro Nacional de Adoção. Né? O CNA. CNA foi uma grande conquista, né? Foi um marco regulatório importante na adoção, porque a partir de 2008, o Brasil começou a conhecer os números das crianças que estão instituídas, das crianças que estavam sendo encaminhadas para adoção, do perfil do pretendente brasileiro, importantíssimo, né? Do perfil do pretendente brasileiro que não se conhecia. Isso foi sempre um anseio muito grande do Movimento Nacional de Apoio à Adoção. E, na sequência mesmo, em 2009, foi criado o Cadastro Nacional das Crianças Acolhidas. Nós tivemos o grande marco, que foi em 2009 também, a Lei 12.010, uma lei que foi gerada no bojo do movimento de apoio à adoção, através do nosso contato da ANGAAD com o deputado João Matos, que reuniu em 2002, quando ele nos conheceu, logo depois do advento da lei de licença maternidade, ele conheceu o pessoal da adoção, nós da ANGAAD, várias lideranças do país, e disse, olha, precisamos trabalhar juntos para modificar o ECA em relação à adoção, que era o nosso grande anseio. E ele não só instituiu com um projeto de lei federal, o deputado João Matos, não instituiu só a lei do Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, onde todos nós do movimento comemoramos, né, o Dia Nacional da Adoção,
Um dia histórico para a gente, realmente. Histórico, onde todos nós nos mobilizamos todos os anos em nossas localidades para exaltar o nosso trabalho e estarmos divulgando ainda mais. Nesse mesmo ano, ele criou uma frente parlamentar na adoção, lá no Congresso Nacional, que compôs cerca de 60 parlamentares, entre senadores e deputados, todos eles, muitos deles, a grande maioria, pais por adoção também, e que movimentaram um projeto de lei, o projeto de lei número 1756, na época, que se tornou mais tarde, após 6 anos de tramitação, de 2003 a 2009, na Lei 12.010, o grande marco de mudanças importantíssimas no ECA. Foram 6 anos de intensos debates, audiências públicas por todo o país, muita discussão, porque essa lei veio, sim, dar um avanço e uma adequação às necessidades do Instituto da Adoção no nosso país. Importantíssimo momento. Depois de 2009, tivemos a 13.509, agora em 2017, que também aprimorou ainda mais o ECA na questão da adoção, trazendo outros dispositivos importantes, como o apadrinhamento afetivo, como a entrega legal, né, e alguns outros critérios de prazos importantíssimos, né? Então, essas conquistas todas, Diógenes, foram fundamentalmente através da mobilização da sociedade civil, dos grupos de apoio à adoção, mudando a história do nosso país. Então, e ainda não estamos satisfeitos. Estamos vivendo aí com dezenas e dezenas de projetos de lei que estão aí sendo em tramitação, em pareceres que precisamos adaptar, justamente para trazer uma adequação à nossa realidade. Porque hoje a adoção, ela também é mergulhada no nosso espaço de diversidade que nós vivemos, né, da nossa sociedade. Entendo. Então, muita coisa precisa ser verdadeiramente melhor adaptada. Vivemos aí um momento de pandemia, tem um pós-pandemia, cuidados que nós vamos precisar tomar justamente no que diz respeito a essa questão da institucionalização das crianças, do apoio à família, dos impactos, né, da pandemia nessas relações familiares e nessas situações de vulnerabilidade, né? Entendo. Mas você fez uma pergunta para mim do perfil do adotante brasileiro, né? Fiz. Eu acabei não respondendo. Não, mas é bacana, a gente vai navegando. Tem tanta coisa que eu fico imaginando assim, para cada lado que eu puxar uma pontinha, nós vamos ter umas 3 horas de conversa. Então, a ANGAAD fez parte de tudo, né? Porque ao falar nessa mensagem de hoje sobre a ANGAAD foi a protagonista de todas dessas movimentações, né? É verdade. E então acho que esse movimento social ao qual a sociedade se engajou trouxe mudanças significativas, né? Então a importância dos grupos de apoio à adoção de se multiplicarem pelo nosso país é enorme, né? Nós precisamos ter mais grupos em grandes centros, em cidades grandes desse nosso país, para poder aproximar a comunidade e a sociedade das suas necessidades. Mas o perfil do adotante brasileiro vem se alterando, felizmente, e para melhor, né? No começo a gente tinha aquele que só queria o bebezinho branquinho, de olho azul, é isso? É aquela velha lenda ou não? Não, eu acho que naturalmente nós fazemos parte eu particularmente faço parte de um tempo onde a adoção sequer era tratada como um instituto, né? Era uma criança pega para criar, né? Quer dizer, era uma coisa assim, quase que de exclusão, sem direitos, ou inclusive... de caridade, né? Exato, inclusive direitos sucessórios, né? E essa evolução do perfil do adotante brasileiro, de incluir a adoção como um projeto legítimo
de se construir uma família afetiva se estabeleceu, né? E vem se estabelecendo por definitivo na nossa sociedade. Tanto é que a adoção tem feito parte de vários assuntos na sociedade, de novelas, de livros. Hoje a nossa literatura é enorme, hoje as matérias de adoção são frequentes ao longo do ano, né, em todos os canais de comunicação, né? Existem filmes que retratam, existem séries que retratam. Então acho que nós estamos vivendo um novo momento. O que era no passado uma situação de clandestinidade. É isso que eu ia falar, uma coisa hoje, bem... Né? Hoje é uma situação de visibilidade. Então, as quebras de tabus em torno da adoção foram se estabelecendo por toda essa movimentação que ainda ocorre. Mas temos ainda preconceitos a serem superados, né? De toda a ordem, né? Você mesmo falou um negócio aqui muito interessante, né? Que vem mudando o perfil, não é? Vem mudando a característica do nosso adotante, inclusive com a questão da diversidade, né? Hoje nós temos uma gama de famílias que podem... Antigamente a família tradicional, pai, mãe, filhinho. Hoje nós temos uma gama, né? Não só isso. Os desejos também, né? O movimento de apoio à adoção, ele foi pioneiro em implementar a diversidade nessa discussão, né? Porque desde os nossos primórdios nós já declarávamos as adoções necessárias, né? O que o Fernando Freire instituiu, né, como adoções necessárias, que são as adoções que eram mais difíceis, de difíceis colocações, né? No passado, a adoção interracial era muito difícil, hoje é bem mais flexível, né? A sociedade já aceita bem mais, né? Então, a adoção de grupos de irmãos, adoção de crianças maiores, eu não costumo dizer adoção tardia, porque a adoção nunca é tardia, eu costumo dizer adoção de crianças maiores ou adolescentes, né, que eram difíceis de colocação. Os grupos de irmãos, como eu falei, as crianças que na época eram tidas como especiais, hoje são portadoras de deficiência, né, e de toda a ordem, de necessidades de saúde. Então essas crianças já estão sendo absorvidas por um contingente da sociedade importante, os números estão mostrando isso, né? Existem reportagens retratando essa evolução. Não é na velocidade que nós gostaríamos, né? Porque o tempo da criança, como eu falei, é emergente, nós precisamos retirá-la dessa situação, mas vem crescendo, e esses são os nossos desafios futuros, né? Que para a gente poder acelerar ainda mais essas colocações de forma consciente, segura e para sempre, como diz o nosso estatuto da ANGAAD, né? Então, importante. Nós temos que trabalhar a nossa sociedade para que ela seja devidamente preparada, eu costumo dizer, não apenas habilitada, porque habilitação é uma coisa, ela ocorre de forma muito rápida, pelos processos dos judiciários, num prazo de 120 dias, máximo. Mas a preparação é muito mais extensa do que isso. É necessário muito contato, comunicação, informação, troca de experiências, compartilhamento de experiências, e isso é que torna o indivíduo devidamente apto e preparado a encarar o desafio da adoção, né? Porque a adoção só começa na chegada da criança na família, né? Começa por se desenrolar, né? Antes disso, é preparo tanto dos pretendentes quanto das próprias crianças e adolescentes, que precisa também evoluir bastante. Essas nossas crianças e adolescentes precisam ser melhor preparadas para essa possibilidade de encontrarem uma família para adoção, não apenas os pretendentes. Então, o perfil vem se modificando, sim. A constatação é que as adoções internacionais têm caído ano a ano, né? O que no passado
eram apenas os estrangeiros que absorviam e o brasileiro tinha uma certa dificuldade, esse perfil se inverteu totalmente. Né? Então, essa é uma realidade e os números estão mostrando isso. Bastante adoções, eu tenho acompanhado aqui, bastante adoções de grupo de irmãos, de crianças mais velhas, né? Realmente está mudando bastante todo esse conceito. E aí, uma das coisas que tem feito mudar isso, e é uma discussão recente, e tem uma bem fresquinha dessa semana, que o próprio SNA, que foi a evolução do Cadastro Nacional de Adoção que você comentou, o próprio SNA já lançou a informação de que ele vai habilitar fotos e vídeos para que seja possível a realização da busca ativa, e a gente ainda está sentindo o cheiro da coisa, mas não está sabendo como é que vai funcionar, né? Mas eu acho que o grande barato é que vem realmente ao encontro dessa ansiedade de dar mais visibilidade para as crianças que estão nos abrigos, essas crianças e adolescentes que estão nos acolhimentos, porque a gente tem visto nas experiências, e você pode me explicar melhor isso, que conforme a gente vai dando voz e vez e visão para dessas crianças, elas acabam conseguindo a sua família com mais facilidade, não é verdade? Sem dúvida, Jorge, sem dúvida. Isso deve-se a alguns magistrados corajosos em alguns pontos do nosso país, infelizmente eles ainda são poucos, que tiveram a coragem de quebrar as barreiras do conservadorismo em relação a essas questões da visibilidade. Parece que ainda se vive um ranço meio que generalizado de se manter as crianças e adolescentes trancafiados e distantes da sociedade. Né? Não só o Estatuto da Criança e do Adolescente já propõe o contato com a sociedade, desde que ele seja feito, né? Sociedade que eu digo, aos pretendentes em processo de habilitação, ou já habilitados, para que essa equipe técnica, tanto do acolhimento quanto do judiciário, possam trazer esses pretendentes a uma aproximação dessas crianças. Né? É lógico que nós temos que ter todo o cuidado para que essas crianças, né? para que essas crianças e adolescentes não sejam revitimizados. Mas o que se observa em grande parte deste cenário de atendimento é ainda as crianças invisíveis. Crianças e adolescentes estão invisíveis, estão crescendo nas instituições. Né? Então, esses magistrados, promotores, técnicos, que já se superaram esse conservadorismo, passaram a desenvolver técnicas de aproximação associados à tecnologia digital, né, muito disponível para todos nós, de forma a privilegiar que essa criança seja ouvida, que esse adolescente seja ouvido, né, seja visto, né, seja percebido pela sociedade. E isso aumenta as chances de eles conquistarem a sua possibilidade de viver em família. Então, o CNJ, logicamente, apontou essa portaria 114 nessa semana. Temos algumas preocupações, porque a gente sabe que as carências dos serviços de atendimento são enormes, verdade, principalmente carências de recursos humanos, né? E aí, como eu falei, a nossa preocupação é que esse pretendente que vai acessar uma busca ativa, ele esteja devidamente preparado, né? Uma coisa é ele estar habilitado, mas nem sempre ele está devidamente preparado para assumir esses perfis complexos. Mas, sem dúvida alguma, não deixa de ser um avanço que nós temos que trabalhar nesta rede do sistema de garantia de direitos para que essas crianças e adolescentes sejam também preservados de impactos ainda desnecessários, mais do que eles já estão sofrendo. Mas, sem dúvida alguma, é um avanço, é um reconhecimento de que a busca ativa é um instituto que traz, sem dúvida, uma agilidade e uma proximidade, mesmo porque ao longo de todos esses anos, desde o CNA até o SNA agora,
em 2019, o processo não funcionou adequadamente, né? Tivemos inúmeras dificuldades, né? De 2008 a 2018, 10 anos, esse processo do CNA teve muitas dificuldades operacionais, né? E que a partir de 2019, com o SNA, passou a ser melhor operado, no mínimo tecnicamente. Mas ainda faltam muitos recursos humanos para alimentar o sistema, para acompanhar o sistema, né? Enfim, são dificuldades estruturais que precisam ser resolvidas com o orçamento do Estado, né? É inadmissível nós não tratarmos a criança e adolescente nessa questão como prioridade absoluta, sem orçamento para recursos humanos e técnicos. Eu ia te dizer que é justamente isso, nós estamos com toda essa questão até das varas obrigatórias, acima de 100 mil, varas de infância obrigatórias, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, que não existem, né? Esse provimento é praticamente ignorado. Esses dias, recentemente, desinstalaram uma vala da infância aqui no Mato Grosso do Sul, aí o CNJ veio e disse que não, tem que reinstalar, e aí tem levado um tempo para que isso aconteça, enquanto isso as crianças estão sendo tratadas com aquilo que é possível pelos servidores, né? Porque não é prioridade, e muitos dos servidores não são treinados, não são preparados para trabalhar com a infância, e aí você vê, e até os próprios TJs, eu falo isso de dentro de casa, a nossa prioridade sempre é a bandeirinha vermelhinha que diz que aquele é um réu preso, e o réu preso, ele tem prioridade acima de todas as outras, e em alguns casos a gente acaba desmerecendo as crianças e tudo mais. Então, realmente tem sido uma grande dificuldade essa questão dos recursos humanos e também os financeiros para se desenvolver essas questões que o CNJ estão implantando. Orçamento. Enquanto não tiver orçamento dedicado, nós não vamos conquistar o que precisamos, né? Mas a ANGAAD, a gente falou muito de ANGAAD hoje durante esse nosso podcast, e inclusive o nome do podcast é o Pode Adotar, é o podcast da ANGAAD. Nós temos essa maravilhosa instituição. Eu digo maravilhosa porque tem um cunho social, um cunho filosófico extremamente importante, que é de garantir esses direitos e garantir que as pessoas que estão garantindo o direito tenham condições, ou seja, a ANGAAD não faz isso sozinho, ela busca apoiar justamente os grupos que cuidam das adoções. Então, como é que nós estamos agora com a ANGAAD? Porque a ANGAAD, 25 anos, 26 anos aí de existência. Como que a coisa está acontecendo? Sem dúvida, nesses 25 anos a ANGAAD cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Passou por foi uma construção que veio de todas as gestões que rodou o país, né? Pessoas incríveis, né? Pessoas incríveis, né? Que nós nunca podemos nos esquecer desta construção. Dessa história. Eu sou um dos cofundadores, mas tivemos pessoas maravilhosas. É só entrar lá no nosso site da ANGAAD, vocês vão localizar todas as gestões, todos os locais, todas as pessoas que passaram por esta construção. Você estava lá no dilúvio ou não? Ou só pisou na lama? Eu vou traduzir a minha expressão. Você estava no momento em que a ANGAAD surgiu ou só pegou a marola? Não, olha que legal essa sua pergunta. Como eu falei, em 96, apenas um recorte importante, em 96, no primeiro encontro, que eu disse que foi já mencionado a necessidade de uma representação nacional, né? Lá na Carta de Rio Claro. Em 98, no terceiro encontro, em Florianópolis, nós já começamos a organizar, entre 98 e 99, uma comissão para a criação dessa representação, né? Então, nós ficamos entre 98 até 99, reunindo-nos em diversos estados, essa comissão,
formatando a ANGAAD, que foi fundada em 99, lá no encontro de Natal. Você Né? sabe o que me deixa impressionado? Nessa época não tinha Zap Zap, Telegram, Não, era né? tudo. Facebook, Era, Malemar, o Orkut da vida, né? não, para você ter uma ideia, início da década de 90, né, os grupos começaram a despontar, era tudo por cartas, né? O Olha, Fernando Freire mandava cartas, a gente respondia, ele visitava pessoalmente, ele viajava o país, né? Tudo por cartas, né? Depois veio os e-mails, né? A partir dos meados da década de 90 aí, os e-mails, né? Bom, até chegar hoje nessa diversidade digital que nós temos tão maravilhosa, que nos permite hoje falarmos, né, nos vermos, né, pelo vídeo, discutirmos, nos reunirmos. até tempos atrás isso era uma realidade de desenho animado, né? Veja, não, e outra, a Angad funcionou muito tempo, muitos anos, apenas nos encontrando no ENAPA, né, uma vez por ano, porque não tinha como nos comunicar E hoje antes. nós temos o nosso portal, que é o site, nós temos aí as nossas reuniões virtuais, nós temos o ENAPA e as reuniões presenciais e virtuais, nós temos o nosso grupo do Telegram, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, nós temos as reuniões que são feitas regionalmente também pelo Teams, pelo Meet, pelo Zoom. Então, É, realmente, nós estamos muito lá, né? E outra, o que no passado era decidido por um grupo pequeno de pessoas, apenas da diretoria executiva, nas últimas gestões, isso se ampliou bastante, porque a Angad criou novas diretorias, um corpo de assessorias muito grande. Hoje nós compomos 50 gestores responsáveis por esta máquina aí da Angaad em todo o Brasil, pessoas de todas as regiões do país, que fazem parte desse contexto organizacional da nossa instituição, onde que a gente justamente estabelece compromissos de participação, de envolvimento, né, das pessoas. Então, isso mostra que a nossa instituição está adaptada para os tempos modernos. É impressionante. Isso dá muito trabalho, né? Dá trabalho, até porque eu sei que esse podcast, por exemplo, era para ter inaugurado, ter sido lançado lá em março, e eu estou caçando meu presidente para começar o negócio de fevereiro. Então, realmente é mais difícil do que a gente imagina. Sem dúvida, Diógenes. Mas a gente chega a entender que justamente nós precisamos buscar todos os mecanismos de participação possível para não só referendar as iniciativas de todas as localidades diante dessa diversidade do nosso país, como também democratizar essa participação. Né? Então, acho que isso é de fundamental importância. Verdade. Os nossos desafios futuros é justamente conseguir manter essa estrutura. Uma das nossas metas é uma cadeira no Conanda. Já batemos na trave porta, né? por 2 vezes, né? E estamos aí buscando essa melhor condição organizacional possível para dar todo esse atendimento. O mais legal é que justamente essa estrutura que nós temos hoje, e eu posso falar que faço parte do desenvolvimento de algumas coisas, que nós estamos conseguindo dar cursos, né? Formação, preparação em todo o território nacional e muitas vezes até fora do país, com algumas pessoas também, né? A coisa está bastante interessante nesse sentido, que essa questão da nossa estrutura tecnológica, da nossa estrutura multidisciplinar, dessa estrutura espalhada pelo país, tem estendido a mão da Angaad, do Movimento Nacional de Apoio à Adoção em todos os cantos do país, né? E o futuro, como você disse, é conseguir manter toda essa estrutura cada vez mais ampliada, né? Sem dúvida. O nosso convite agora é para que todos estejam lá juntos no nosso ENAPA Chá,
significa nosso ENAPA, que vai acontecer agora, no próximo mês de junho, de 9 a 11, lá na cidade de Araxá. Estamos com o desafio de retomar o pós-pandemia presencial e virtual, então esse encontro vai ser a primeira experiência híbrida de um ENAPA. Já tivemos 2 online, somente virtual, agora vamos ter o primeiro híbrido. O híbrido, na verdade, o virtual veio para ficar, né, Diógenes? Verdade, esse híbrido está nos chamando a atenção, nós estamos ficando assustadinhos, né? Por quê? Porque o virtual ele dá espaço e alcance para o nosso país, né? Uma maior efetividade. Nós temos avaliações que nós recebemos, né, dos encontros online, das pessoas dizendo, puxa, pela primeira vez consegui participar de um ENAPA, isso foi muito bom, né? Então, acho que as pessoas precisam ter essa oportunidade. Como eu costumo dizer, nós não abrimos mão do presencial, nós queremos estar nos abraçando, o nosso encontro é um encontro, acima de tudo, afetivo, fraterno. Maravilhoso. Quem perde um encontro desse não sabe o que está perdendo. Então a gente faz questão desse presencial afetivo, estamos ansiosos por nos encontrar, por nos abraçar lá em Araxá, de 9 a 11 de junho. Então, a todos que tenham interesse e possam participar, está lá, só entrar lá no nosso site, vão ter todas as orientações. Os mineiros lá de Araxá estão nos aguardando com aquela gastronomia famosa, aquele acolhimento maravilhoso, e estaremos, sem dúvida alguma, juntos, felizes de nos encontrarmos. Tem que correr, porque hoje virou um lote, tá? Nós demos uma prorrogadinha, era para o dia 5 ter virado, nós demos aí mais 5 dias, hoje nós já viramos os lotes do ingresso, então está chegando mais próximo do dia, está ficando um pouco mais carinho o nosso ingresso, mas é necessário para poder ajustar o nosso financeiro, né, do evento. Então tá sendo... Lembrando que temos também nessa oportunidade o ENAPA e o ENAPinha e o ENAPA Jovem, né? Eles só vão acontecer da forma presencial, mas aqueles que se planejarem para levar a família, vai ter espaço para crianças acima de 8 anos e jovens e adolescentes, com visitas em locais, enfim, já estamos aí com uma programação bem bacana aí para as crianças e adolescentes. Só acessar o nosso site, angad.org.br, lá tem o link para o site do ENAPA, cai no site do ENAPA, verifica tudo, ali nós temos alguns contatos de hotéis, o Paulo Sérgio me caiu ali agora, já voltou. Coisas da tecnologia, né, Paulo? Tá tudo bem, presidente? Não, também que a turma não vê. Não vê, né? Claro. Mas olha, o podcast tem essa graça, né? É uma coisa que eu não gostaria de deixá-los na curiosidade. O Jorge perguntou da minha família, né? Então, Sueli e eu temos uma família numerosa, né? Uma família de 11 filhos. Nós temos 8 filhos por adoção, 3 filhos biológicos. Eu costumo dizer que é um projeto muito particular, né? Muito pessoal mesmo, mas é um projeto que tem dado muito resultado para todos nós da família. Estou aqui hoje, até falei para o Diógenes, vamos tentar gravar sem ruído de fundo, porque os netos estão em casa, os filhos vêm em casa no final de semana, sábado e domingo, mas acho que está dando certo, né? Eu tenho 3 filhos adotivos aqui, e já estou com 3 netos também, já está fazendo um forféu. Você imagina o seu, né, Paulo? Eu Mas aprendi... dá certo, é alegria de família, é para isso que nós estamos falando de Angaad, falando de adoção, é para que tenha família, e família é isso, família é bagunça, família é ruído, família é essa agitação, né? Quando a casa é muito ajeitadinha, muito arrumadinha, às vezes está faltando um pouco de amorzinho ali, de uma coisa diferente, né? Perfeitamente. Família é isso. Mas que bacana falar contigo, Paulo. Eu confesso que não vi o tempo passar, não sei quanto tempo nós temos de podcast, mas estamos aqui fazendo o nosso papel de iniciar esse canal.
E quero que você, nas suas considerações finais, explique o que você deseja. Mais uma vez, eu sei que você já falou lá no comecinho sobre o podcast, mas fala o que você espera desse canal, qual que é a vantagem que nós temos ele hoje. Olha, acho que a vantagem é, muitos de nós já vêm acompanhando o podcast de outros conteúdos, né? Eu acho que nós inauguramos essa fase justamente para propiciar ao nosso movimento, a todos os nossos interlocutores e participantes do nosso movimento, mais uma possibilidade de aproveitar conteúdos maravilhosos. E é um conteúdo que você pode aproveitar numa viagem, numa corrida, né? Num caminhar no parque, né? É uma forma diferente de você se informar, se atualizar e também de nos comunicarmos. A Angad quer trazer para vocês todas as nossas realizações, aquilo que a gente vem discutindo internamente. Então, bacana. Acho que essa possibilidade de interagirmos nesta plataforma vai ser maravilhosa. Espero que vocês todos aproveitem bastante. O grande barato vai ser que você que está ouvindo o podcast pode deixar seu comentário, pode mandar mensagem, pode sugerir um tema, pode buscar um conteúdo e a gente vai trazer as novidades. Tanto é que no próximo podcast eu vou falar com a vice-presidente, né? No próximo podcast eu vou estar entrevistando a nossa querida Jussara Marra, e ela vem trazendo um pouquinho sobre a experiência de adoção dela, também a experiência interracial, que coincidentemente também tem esse tema, e aí, numa oportunidade, o Paulo Sérgio volta aqui para falar sobre um tema específico de adoção. Hoje ele veio dar uma pincelada sobre esse movimento nacional de apoio à adoção e a Angaad, e convidar você para o Anapachá, que está aí batendo a porta, né? Perfeito. Esperamos todos nos encontrar lá em Araxá. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe por todo o carinho. A todos nós. Por toda a família, por tudo que você tem. Dá um beijão na Sueli, que ela devia... Fala para ela que ela se prepare, que ela vai vir falar comigo aqui também. Uma mulher eloquente, sabe, né? Falar bem, você é um homem de sorte. Sem dúvida. Eu sou um consorte. Eu ia falar a mesma coisa. Que a nossa querida promotora Mara, ali de Araxá, né, colocou que era aniversário do consorte, né, que o marido dela tem sorte de ser casado com ela. Consorte é o sinônimo de marido, né, é aquele que casa com a rainha, né, então ela que é rainha, ele é o consorte. Mas então tá, um grande abraço. Ok, meu amigo, obrigado, um abraço a você, abraço a todos que nos ouvem. Pode Adotar, podcast da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, Angaad. Apoio Cultural, Wally, soluções inovadoras de educação, marketing e varejo para pessoas e empresas. CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio.